Oi, gêmeos! Bem-vindo à tua leitura. Espero que estejam todos bem, em paz e com saúde. Essa é uma leitura atemporal para gêmeos, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Eu vou pedir que tu feche os olhos por um instante, abra o teu coração para receber esta mensagem. Sair daqui. Vamos ver então o que é que gêmeos precisa saber quando vir parar nesta leitura. A morte, o 5 de ouros, o pajem de espadas, o 4 de espadas, o 4 de ouros, três de ouros, 7 de paus, 5 de espadas, o 8 de ouros, 10 de paus, 5 de copas, a rainha de ouros, 3 de espadas, a rainha de copas, o as de ouros, o cavaleiro de paus, sobre o que é que nós estamos falando, o hierofante. No fundo do maço, o 8 de copas. Tem alguma coisa aqui que precisa chegar ao fim. Tem algum ciclo que precisa ser encerrado. E esse é um ciclo que não necessariamente seja bom. Talvez tenha sido bom um dia. Mas hoje não é alguma coisa que seja boa, saudável ou agradável. Mas existe aqui uma resistência em aceitar que esse ciclo ele chegou ao fim. Então é como se todos os sinais eles indicassem e estivessem mostrando para vocês: o ciclo chegou ao fim, é preciso ver as coisas de uma forma diferente, aceitar que as coisas mudam o tempo todo, aceitar que a vida ela é cíclica, que muitas vezes, muitas coisas a gente não tem controle. E aí, mas o que eu vejo aqui é que existe essa mudança sendo feita, ou precisando, necessitando aqui de ser feita. Com essa carta da morte, justamente, não existe morte sem renascimento, assim como não existe renascimento sem morte. Então, porque a gente nasce para um novo ciclo, para novas coisas, para uma nova vida, impreterivelmente, coisas vão precisar ficar para trás. E aí eu sinto aqui que até vocês já sabem do que se trata. Vocês têm plena consciência de que as coisas são realmente assim e que precisam ser mudadas e ser encerrado esse ciclo. Mas vocês estão muito presos aqui, agarrados a uma ideia de alguma coisa que nem sequer existe mais. Mas aí, essa
como é que eu vou dizer? Essa mudança que precisa ser feita, essa morte, vamos dizer assim, esse término, essa finalização, essa mudança que precisa ser feita, ela precisa ser feita para que um ciclo muito mais generoso se abra na vida de vocês. Para que um ciclo de muito mais equilíbrio entre o dar e o receber se abra aqui para vocês. Eu vejo que para alguns aqui existe uma dificuldade, até inclusive financeira. Eu não sei se esse ciclo que a gente está falando aqui, para se encerrar, esse apego que vocês têm, é algum emprego, algum jeito de fazer alguma coisa, que vocês estão muito presos a isso, mas isso não, realmente está te deixando numa situação de onde se sentindo até aqui pobre, como se estivesse sempre na miséria, correndo atrás de alguma coisa. Para conquistar o mínimo ali, é preciso sempre muita luta, é preciso sempre muito esforço para conquistar o mínimo. Uhum. Então, o que eu estou ouvindo aqui é assim: para a gente saber qual é o caminho da gente, para a gente ter consciência, fica fácil a gente perceber qual é o caminho da gente quando a gente está fazendo alguma coisa que ela flui naturalmente. Então não tem aquelas coisas, aquelas histórias que a gente vê assim, tu vê, né, fulano, tipo, nem imaginava que ele ia fazer tal coisa, que ele ia trabalhar com, sei lá, ele trabalhava numa área muito diferente da que ele está trabalhando agora, e aí de repente ele resolve, sei lá, trabalhar com alguma coisa muito diferente, e as coisas começam, ele trabalhava com vendas, e aí de repente ele vai trabalhar com sei lá, ele trabalhava com construção, e aí de repente ele vai trabalhar com turismo. Não tem nada a ver com a área dele, não tem nada a ver com ele. Nada a ver, nunca ninguém imaginou que ele fosse fazer isso. Só que de repente ele começa aquele empreendimento ali e as coisas começam a se desenrolar de uma forma que nem a própria pessoa imaginava que podia acontecer. Então, o que isso significa? Quando a gente se alinha com as coisas que de fato têm a ver com a gente, com a nossa essência, com aquilo que a gente, com quem a gente é em essência, com aquilo que é o que faz parte da jornada da gente, essas coisas elas se desenvolvem de uma maneira muito leve. Então, aquilo que se desenvolve de maneira muito leve, muito tranquila, de forma que a gente não precisa fazer tanto esforço para que as coisas deem certo, é um indício de que esse realmente é uma jornada, é uma uma atividade ali, uma coisa que a gente precisava fazer que faz parte da nossa jornada. Agora, quando a gente tenta alguma coisa e tenta por vezes e vezes e mais vezes fazer aquela mesma coisa e aquela mesma coisa não se desenvolve, não sai do caminho, não te dá retorno nunca. A vida ela é feita com constância. Então, a gente precisa ser constante nos movimentos, a gente precisa ser entender que existe ali, né, um movimento para que as coisas aconteçam. Só que tem coisas que a gente já colocou todo o empenho ali, já fez e refez muitas vezes, desculpa, já fez e refez muitas vezes, mas não obteve esse resultado, tá tudo muito difícil pra gente, é como eu disse aqui, ó, pra gente ganhar o mínimo é um esforço tremendo. E com essa vamos dizer assim, com a aceitação de que as coisas são assim, com a aceitação de que a vida é feita de ciclos, que ciclos precisam se encerrar para que novos se abram. Não tem como a gente começar uma coisa nova trazendo uma bagagem lá que não nos fez bem em momento algum. Então, a partir do momento que a gente entende e aceita que o ciclo, que a vida é feita de ciclos e que precisa encerrar certas coisas, é aí que a gente consegue
finalmente entender que, por mais que seja muitas vezes dolorido, por mais que não seja fácil, a gente precisa aceitar. Porque o que tá doendo hoje, ele tá doendo por uma razão. Muitas vezes não, na maioria, todas elas. É difícil, mas a gente vê que o próximo ciclo, ele é muito mais harmonioso, ele tem muito mais a ver com a gente, ele é muito mais leve, muito mais simples. É importante, o que eu tô vendo aqui, a importância de deixar os fardos que te pesam para trás, de aceitar que coisas chegam ao fim para que novas coisas possam se chegar para a gente. Tem um 10 de pausa aqui também que me fala de finalizações de bastante estresse. Mas é uma finalização aqui, ó, de deixar para trás essas coisas às quais tu está muito apegado, que tu não consegue deixar para trás. Porque a partir do momento que tu consegue deixar para trás, novas portas vão se abrir, novos inícios vão surgir. Tem só um arcano maior aqui que é a morte. Não, tem aqui no final um hierofante que me fala o quê? A morte, que me fala disso, de um ciclo que se finda para que outro ciclo novo possa dar início. A importância de deixar que esses ciclos se terminem para que se consiga dar início a esse novo ciclo. Aqui eu vejo vocês lamentando por coisas do passado, lamentando por coisas que aconteceram, mas o que eu tô vendo aqui é que não adianta chorar pelo leite derramado. O que vocês não estão vendo é que talvez com essa dificuldade em terminar algumas coisas, está impedindo vocês de seguir um novo caminho muito mais legal, muito mais interessante, que tem muito mais a ver com vocês. E essas coisas aqui, esses ciclos, muitas vezes nem são coisas que a gente consiga controlar. A gente só precisa aceitar e surfar na onda, porque vai ficar mais fácil. A partir do momento que a gente aceita que as coisas são assim e que a gente não tá sozinho, eu sinto que essa carta aqui é um não estar sozinho. Essas finalizações não são coisas que fogem do teu controle. Então, o que está sendo finalizado aqui não é uma coisa que tu possa controlar. Mas é uma coisa. Mas o que tu pode controlar é o que tu vai sentir em relação a isso. Tem o 8 de copas, que pode simbolizar vocês indo embora de uma situação, ou a pessoa indo embora de uma situação. A gente pode estar falando aqui de um término, não sei, de um relacionamento, de uma finalização de um contrato, finalização de um ciclo numa cidade, não sei, enfim. Pode ser qualquer coisa, encaixa aí na vida de vocês aquilo que, na área que fizer sentido, que ressoar. Tem também aqui um 8 de ouros que me fala o quê? Aceita que aquilo que está muito difícil não é o teu caminho. Aquilo que está muito não vai para frente não é o teu caminho. Para e percebe que existem outros caminhos, e o que essa carta me fala é justamente de alguma coisa nova que vocês estão começando, um estudo, um trabalho que vai te trazer muito mais retorno, muito mais satisfação. Tá bom, gêmeos? Espero que tenha te ajudado de alguma forma, que tenha servido de, sei lá, de ajuda de alguma forma para todos vocês. Eu desejo tudo de ótimo, fiquem todos com Deus. Beijos e até mais.